Boa noite, torcida alagoana, aquele abraço, estamos juntos outra vez aqui no Som, campeão da sua Pajuçara FM Maceió 103,7, Pajuçara FM Arapiraca 101,9, pelo tnh1.com.br, líder de fato, e pelos aplicativos espalhados por todo o país, todo mundo nos acompanhando a partir de agora até as 7 da noite com muitas informações esportivas aqui para você no Som da sua Pajuçara. Abraçando a nossa equipe técnica, Saulo Leite comigo na mesa de som em Maceió, o Ermi Cavalcante em Arapiraca, na central técnica, o Alexandre Santos, o Rato. Estamos trabalhando em nome de Telezil Engenharia, dos produtos Pindorama, de importadora, Volkswagen é importadora, e de Neilton Souza, compra e venda de propriedades é com a fera, com Neilton Souza. 18h04, estamos na linha, já com o nosso entrevistado, o primeiro entrevistado da noite, né? Ele, eu vou revelar logo aqui pra galera quem é, né? Mas muita gente já se ligou quando nós fizemos a postagem ontem nas nossas redes sociais. Nosso entrevistado é nada mais, nada menos do que, para muitos, o melhor goleiro da história do CRB, né? Para muitos, um dos melhores goleiros do Corinthians de São Paulo. Também, né? Para muita gente. Ele vai falar um pouco dessa história aqui, né? Como tudo aconteceu, né? Quando isso começou. O goleiro César daqui a pouco no PFC. Daqui a pouquinho com a gente. Conosco também, Marlon Araújo, Bruno Protásio, Nazário Silva e Maiara Pita. Eu vou começar a entrevista com o goleiro César, então. Tá aqui com a gente, né? O Cezão, goleiro que brilhou demais aqui no futebol de Alagoas, principalmente com a camisa do CRB. E do CRB ele foi vendido para o Corinthians em São Paulo. E lá também brilhou intensamente no Corinthians. Mas aconteceu um gol, né, que tirou o César do Corinthians. Ele vai explicar com detalhes daqui a pouco, mas vamos saber logo do César, né? O Marlon já está comigo, né? O Bruno vai entrar depois, porque o César está comigo na linha, então o Bruno vai entrar depois do César, da participação do ex-goleiro César. O boa noite do Marlon Araújo, né? Que há bem pouco tempo também teve o prazer de levar o César lá para a televisão, para a TV Pajuçara. Foi esse ano ainda, Marlon? Ou foi ano passado? Tudo bem, Marlon? Boa noite. Boa noite, César. Boa noite, o grande César, né? Hoje tem César demais no programa. Tem o fenômeno da narração e o fenômeno do gol. Olha, amigão, o César foi um sucesso no TBT da Bola. Indicação sua, lembro muito bem, eu começando com o quadro. Quem eu vou levar? E você, rapaz, tem um cara que... Aí eu nem lembrava que o César estava morando aqui, você me fez lembrar. E a gente contou a história desse alagoano que fez história no futebol brasileiro, que venceu diversos preconceitos através do seu talento. E foi lá no TBT da Bola, onde ele pôde contar um pouco, a gente pôde ver um pouco das defesas do César e relembrar tudo aquilo. Eu lembro que eu era muito pequenininho, eu nasci em 76, então eu vi muito pouco o César jogar. No quadro TBT da Bola, é que a gente vai buscar os lances do passado. Eu fui ver um pouco do César, a qualidade na reposição de bola, a velocidade, a agilidade para praticar as defesas. E quando você vê um goleiro de uma baixa estatura, de cor negra, vencendo e sendo titular num time que parou o Brasil, né? O time da democracia corintiana. Então ele por muito pouco não chegou na seleção brasileira. Bastou um lance fatídico, um lance onde o goleiro não pode errar no que ele errou. Ele acabou culminando com essa falta do carimbo da verde e amarela no seu currículo, mas é um grande nome do nosso futebol. E seja bem-vindo, César, ao Pajuçara Futebol Clube. Nesse período home office, né, de casa, eu aqui na minha casa, o César na dele, e você nessa beleza de casa aí na Praia do Francês. É com você, amigão. Vamos lá, vamos conversar com o nosso Cezão. Saber como... Primeiro, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui de novo na Pajuçara FM, César. César que um dia foi meu comentarista, viu, Balão, também, e ouvintes da Pajuçara, justamente num jogo entre CRB e Corinthians, né, em 2008, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Eu levei o César como convidado, na oportunidade ele comentou de forma brilhante também o jogo entre Corinthians e CRB e Corinthians, aqui no estádio Rei Pelé, pela Série B daquele ano do Campeonato Brasileiro. Mas César, seja bem-vindo
E vamos logo começar pelo início, né? Onde tudo começou, como é que surgiu a sua trajetória no futebol aqui de Alagoas? Você jogava futebol onde, antes de aparecer como titular no gol do CRB, César? Boa noite. Olha, uma boa noite ao pessoal da Pajuçara, ao pessoal da equipe toda. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês. E uma boa noite aos desportistas de Alagoas, de um modo geral. A minha carreira começou assim, na parte amadorista. Eu morava ali por trás do CEPA e eu era centroavante. E jogava no segundo quadro dos times lá na rua. E uma certa oportunidade foram jogar na Usina Triunfo. Aí, terminando a preliminar, que eu era o centroavante do segundo quadro, aí machucou o goleiro do primeiro quadro. E o cara disse, olha, o negão lá leva jeito, bota ele, aí me botaram. Aí eu comecei a fechar o gol, aí jogava na época Jeová, Capeta, Ailton, uma turma toda que era do junior de CSA. E após o jogo, aí disse, olha, tu leva muito jeito, vai lá fazer um teste. E eu fui para o CSA em 71. Chegando lá, encontrei Jorge Siri, que era o roupeiro de juvenis, e me deu material. O treinador era o Gerson, o Jereba falecido, um saudoso, um abnegado do futebol, um conhecedor. E infelizmente essas pessoas morrem, assim como o Jorge Vasconcelos. Mas comecei lá e uma semana depois o CSA Junior tinha uma partida marcada com o Zumbi de União dos Palmares, numa época em que o Zumbi tinha uma equipe bem qualificada. E o goleiro profissional do CSA machucou e o dos juniores, que era o titular, foi para a reserva do profissional. E o Gerson falou, olha, quem vai jogar lá em União é você. E lá vai eu. Chegando lá, enfrentando o Zumbi e tal. E ao término do jogo, eu fui o grande nome do jogo. E foi destaque nas emissoras, tal, que o CSA tinha encontrado um goleiro, tal. Bom, passaram-se os dias, os meses. O CRB fez uma proposta para o treinador do Jereba do CSA. E com a condição dele levar a espinha dorsal dos juniores do CSA para o CRB. E foi todo mundo. E me levou também, chegando lá, o Jorge Vasconcelos, já sabendo das qualidades, ele falou, olha, juniores aqui a gente não põe o salário na folha de pagamento do profissional, mas nós vamos colocar o seu. Era no intuito de prender ali. E fui ficando. Todas as vezes que, antigamente, os juniores jogavam na preliminar, antes dos jogos principais, os juniores jogavam. E com o mesmo material que eu jogava na preliminar, eu já ficava no banco do profissional. A partir de 71 eu já comecei a ficar no banco do profissional. E quando faltava 15, 20 minutos, o CRB estava ganhando de 2, 3-0, o Jorge Vasconcelos, ele me lançava para ir me situando, sentindo, perdendo aquele friozinho na barriga. E o tempo foi passando. Quando foi em 73, o goleiro era Renato 74, nós fomos jogar na Bahia, e ele disse que era aniversário da filha e tal, era só um pretexto de ficar mais um dia em Salvador. E que voltava, o jogo foi no domingo e que voltava na segunda-feira. 15 dias depois, o Renato 74 não tinha voltado. E o treinador era o Wilson Carlos, que era do América do Rio, que estava no CRB, era campeonato brasileiro. Nós tínhamos que jogar lá em Fortaleza contra o Ceará. E aí ele falou, olha, quem vai jogar é você. E chegando lá, nós perdemos o jogo pro Ceará de 3-0. E vem aquela ansiedade, né? Poxa, agora o cara não vai me botar mais de volta. Mas me colocou. Não tive culpa. Ele me colocou contra o Nacional de Manaus, que tinha um belo time naquela época, e nós conseguimos ganhar e eu já comecei a ser um destaque naquele jogo. Em seguida veio o Bahia, um grande time também, nós ganhamos do Bahia, voltei a me destacar, e aí surgiram os primeiros convites para o Atlético Mineiro, para o Flamengo,
E a diretoria preferiu não negociar e segurar. E aí vieram os anos de 75, 76, aí quando comecei a deslanchar mesmo foi nos anos 76, 77, 78, 79. Por sinal, 78 e 79 eu fui o melhor jogador do estado. E daí por diante até chegar essa transferência para o Corinthians, né? Eles iam comprar o Wendel no Santa Cruz quando eu já estava praticamente negociado com o Santa Cruz. Eles desceram, fizeram uma proposta, o CRB fez uma proposta, o Corinthians contrapropôs e eu fui embora. Naquela época, acho que a venda a mais cara do Nordeste naquela oportunidade, 4,5 milhões. E eu fui embora. E quando eu consegui me situar, me ambientar, em forma eu estava, porque eu terminei o ano de 80 jogando e eu cheguei em São Paulo em abril de 81, era época de Semana Santa. E eu estava no hotel sozinho, São Paulo deserto, porque o pessoal estava todo no litoral. E bateu a saudade, uma noite de lua cheia gigantesca, uma lua daquelas luas belíssimas. E aí bate o banjo, né? Você fica com saudade da terra. Mas eu sempre fui determinado, eu vim aqui para jogar. Eu vim para trabalhar como jogador de futebol e vou ficar, e fui ficando, fui treinando, e pela estatura, por ser nordestino, por ser negro, havia aquela desconfiança. Quando eu entrei em forma realmente, aí deslanchei. É como se você tivesse as 11 camisas e uma já tinha destino certo, mesmo o clube tendo feras como Zenon, Casagrande, Vladimir, Zenon, que eu realmente os considerava os jogadores chaves do clube, mas eu tinha uma participação muito boa, inclusive 81 nós ficamos na Taça de Prata, e quando nós íamos jogar nas cidades fora, só tinha o motorista do ônibus esperando, nem a imprensa acreditava no Corinthians, só tinha o motorista da Itapemirim esperando a delegação e levando para o hotel. E nós tiramos aquele grupo tirou o Corinthians da Taça de Prata, levando a Taça de Ouro para as semifinais do Campeonato Brasileiro. E foi um sucesso de renda e de tudo. O Corinthians voltou a ser grande, né? Depois de realmente, o Corinthians começou a ser acreditado, tem uma torcida realmente maravilhosa. Eu tenho um carinho muito grande pela torcida do Corinthians, pela do CRB, porque reconheceram realmente o meu trabalho. Quando você faz um trabalho sério e certo, você mesmo sabe quando você está fazendo certo. E eu sou grato pelo carinho que recebi da torcida, principalmente a torcida do CRB, que foi o meu começo, e a torcida do Corinthians até hoje. O torcedor que vem a Maceió, ele me procura, e é isso aí. Tem muita coisa para conversar com o César, né? O tempo também não é tão grande assim, mas ele já fez um resumo e algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro que ele começou no CSA, né, na base do CSA, e depois é que ele recebeu o convite, uma proposta melhor do CRB, aí deixou o CSA, foi para o CRB onde ele se consagrou, né? E quem insistiu no César, né, que deu a oportunidade ao César, foi o saudoso Jorge Vasconcelos, treinador também, super campeão aqui em Alagoas, fez uma grande história no CRB, mas também brilhou no CSA, o saudoso Jorge Vasconcelos. Algumas coisas assim que me chamaram a atenção. E que ele era centroavante, Marlon Araújo, saiu de centroavante para o gol, rapaz. Amigão, já era diferente por isso, porque sabia jogar com os pés, né? Quando a maioria dos goleiros só sabia bater tiro de meta, ele já tinha, eu vendo as reposições do César com os pés, é diferente, é de quem sabia bater na bola. E a minha pergunta, já por isso, é para saber do César. Hoje Tafarel é preparador de goleiro, Carlos Germano, entre outros que foram goleiros renomados, assim como o César. O que faltou e por que o César não foi por esse caminho aí para continuar no futebol, preparando e formando novos goleiros? Olha, é o seguinte,
Na época que eu parei de jogar futebol, o futebol alagoano, o futebol nordestino de um modo geral, ele não oferecia condições financeiras para esse tipo de trabalho. E tanto é que você talvez ainda não tinha ainda um treinador de goleiro, porque quando eu comecei, não tinha treinador de goleiro. O próprio Gerson, que era goleiro, que foi o técnico no CSA, era o treinador de goleiro. Quando eu cheguei no CRB, o treinador de goleiro era Jorge Vasconcelos. Não tinha um profissional desse nível para treinar os goleiros. Então, o que é que acontece? Financeiramente, muita gente diz assim, por que você abandonou o futebol? Eu tinha na época o quê? 28, 29 anos, 30 anos. Por quê? Eu fui pro Corinthians, do Corinthians eu fui pro Juventus, do Juventus eu voltei aqui a Alagoas, passei 6 meses no Asa, esqueci de falar, é um lugar também maravilhoso, que eu tenho uma saudade, tenho uma torcida brilhante, eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal da Arapiraca. Se eu pudesse fazer alguma coisa pelo Asa, eu acho que houve não a negligência, mas o pessoal não atentou bem para o que poderia acontecer. O Asa não era para estar na situação que está. O povo de Arapiraca é um povo que gosta muito de futebol, tá entendendo? Então, tive uma passagem boa também em 73. E no 83. E voltando à história, o futebol daqui, do futebol do Nordeste, ele não oferecia condições. Quando eu voltei do Flamengo de Teresina, onde eu fui bicampeão, na época o goleiro do CRB era o Adeildo, ele fraturou a clavícula, o CRB precisava de um goleiro, e o CRB comprou meu passe junto ao Flamengo de Teresina para voltar ao CRB. Voltei. Só que quando eu cheguei aqui, muita gente não sabe, o torcedor hoje, o torcedor mais jovem, ele não sabe o que o CRB já passou, o que o CSA, o futebol de Alagoas já passou, tá entendendo? Em termos financeiros. Hoje não, hoje você, com a pandemia dessa, o jogador de futebol de Alagoas, CSA, CRB principalmente, ele aguenta o tranco pelo salário que recebe. Mas na época que eu voltei ao CRB, eu recebia metade do salário hoje, e daqui a 45 dias eu ia receber a outra metade. Se você consultar as pessoas da época, eles vão dizer, e eu acho que vocês como cronistas, vocês sabem da história. Então, eu morava na Barra de São Miguel, eu tinha feito uma casa, eu vinha treinar, tinha que dar carona aos jogadores ali que moravam ali próximo ao centro, o Flávio. Os caras às vezes iam treinar andando por cima do trilho que vai da Buarque do Macedo até a Palhoçara. Muita gente não sabe nada disso. O torcedor novo hoje, ele não conhece, ele não viu o auge do futebol de Alagoas, principalmente os campeonatos do futebol de Alagoas. O CRB, não desmerecendo ao CSA nem a ninguém, o CRB foi o primeiro clube a disputar o Campeonato Brasileiro em 71. O primeiro jogo do CRB em Campeonato Brasileiro foi contra o América do Rio, o América Mineiro, foi 1-1 no Repelé. O CRB foi participante do Campeonato Brasileiro em 71, 72, 73, 76, 78 e por aí por diante. Em 74, 75 teve uma seletiva, o CSA ganhou essa seletiva e teve o direito de disputar esses 2 anos de campeonato. Mas o CRB foi o pontapé inicial do Campeonato Brasileiro no futebol de Alagoas. Eu quero que o torcedor do CRB saiba disso, porque muitos não sabem, que pensam que o CRB nunca foi primeira divisão. O CRB foi, tá entendendo? E nós estávamos lá. E eu não fui, assim, não aceitava, porque você já imaginou, quando eu larguei o futebol, eu comecei a negociar, e esse negócio meu era muito mais rentável do que o que me poderia ser oferecido como treinador de goleiro. E não dava para sustentar a minha família. Se eu tivesse recebido uma proposta hoje, eu digo hoje assim, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, eu teria aceito. Como aceito hoje, participar do CRB para ajudar, para orientar uma defesa, orientar um goleiro. Todos são profissionais de alta qualidade, mas sempre a gente só deixa de aprender quando morre. Tá entendendo? A gente tem muito a acrescentar ao futebol de Alagoas, ao CRB ou qualquer clube, tá entendendo?
Só que hoje, os jogadores do passado, eles ficaram invisíveis. Você vê um jogador como o Silva, o Joãozinho Paulista, tá entendendo? O Deco, tantos outros aí. Eu não segui essa carreira, principalmente aqui porque se eu tivesse fora, às vezes fora você recebe oportunidades para isso em condições totais, mas aqui você não tinha. Por isso eu não segui essa carreira. É por isso que você preferiu abandonar o futebol na oportunidade. Eu tenho um comercial para tirar agora, de 18h20, né? Depois a gente continua esse papo com o César também. Tem mais Marlon Araújo, tem Bruno Protásio ainda, tem Nazário Silva e muito mais aqui dentro do Pajuçara Futebol Clube. Vou fazer o seguinte, eu vou aos comerciais e volto já já.